Olá, seja bem-vindo a mais um ADM Live, o nosso encontro de 10 horas da manhã aqui nas redes sociais do CRA-RJ. E hoje nós vamos falar sobre ecopoder, capitalismo rizomático e anopolítica do consumo. E o nosso convidado, que é mestre em administração, doutor e pós-doutor em psicologia social e professor da UFRJ, e vai conversar um pouquinho aqui com a gente sobre esse tema tão importante para o dia a dia, porque a gente está vivendo hoje. Professor Fred, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, Érica. Bom dia a você, bom dia a todos. E aí estamos hoje para discutir esse tema, né? Que é um tema interdisciplinar, enfim, mas importante também para a formação dos gestores, enfim, numa visão reflexiva, mas também aplicada no dia a dia do seu trabalho. Com certeza. Então, estou à sua disposição aí. Opa, vamos lá então. Vamos começar fazendo uma conceituação, uma definição do que é o ecopoder, esse capitalismo rizomático e como eles influenciam diretamente na sociedade atual, na sociedade em que a gente vive, professor. Bom, então vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender, como ponto de partida, que sociedade é essa que a gente vive, né? E partindo dessa discussão com a qual eu trabalho, né, eu sou professor da UFRJ, como você mencionou, sou professor da Escola de Comunicação, da ECO, deve ter alguns alunos meus aí assistindo, sou professor do Instituto de Psicologia, do programa EICOS, de pós-graduação, que é um programa de psicossociologia de comunidades e ecologia social, também devo ter alguns orientandos e alunos também assistindo, e professor do Instituto de Economia, dos MBAs de Gestão de Sustentabilidade e Responsabilidade Social, e nesse sentido eu trabalho com temas que são interdisciplinares, que tangenciam diferentes áreas, como marketing, comunicação, também administração, a própria psicologia. E, nesse contexto, né, eu tenho, na verdade, dois grupos de pesquisa com os quais a gente evidencia essas discussões, né, que são o Psicom, que é Processos Psicossociais de Consumo e Comunicação, e o Rizoma Verde, que trabalha discussões de marketing ambiental, consumo verde e responsabilidade socioambiental. E esse tema que você apontou e que a gente vai debater hoje, ele, de certa forma, é uma interseção desses meus dois grupos de pesquisa, porque nós discutimos temas importantes que estão na ordem do dia, principalmente, que é, primeiramente, a questão da sustentabilidade como uma questão mais abrangente, mais macro, né, no sentido de costura, né, e nessa linha das discussões que a gente percebe a questão do mercado pela lógica, por exemplo, do indivíduo consumidor, né, que a gente analisa na perspectiva da psicologia, que é a discussão da questão das produções de subjetividade, para a gente poder entender como é que isso se coloca na sociedade e que sociedade é essa, que eu acho também é o ponto de partida, que é uma sociedade que o consumo, ele é o foco, ele é a força motriz, ele é a potência, né, e que gera esse movimento de expansão, né? Então, essa costura é baseada nessa lógica de uma sociedade de consumo, que o consumo tem tanto uma lógica de um dever moral, né? Ou seja, no sentido de que todos são obrigados a consumir, né? Fazerem parte dessa lógica de horda de consumidores, como também o consumo como pertencimento, consumo como uma narrativa de inclusão, né? Mesmo que reconheçamos que há movimentos de exclusão também no consumo, mas a grande questão é que o consumo na sociedade atual, ele tem um papel fundamental de fazer essa amarração entre os diferentes atores sociais, sejam as organizações corporativas, sejam as ONGs, sejam os indivíduos consumidores, sejam também os governos, enfim, a mídia, e aí o consumo está nessa lógica. E aí, nesse sentido, que eu acho que é importante entender, como eu falei da questão da sustentabilidade, a sustentabilidade ela
ela tem uma característica hoje que se baseia na plasticização, né, de uma ordem de consumo que reproduz um sentido de conexão, né, com esses atores, né, na medida que todos querem incorporar esse valor de sustentabilidade. A gente pode até dizer que, muitas vezes, a sustentabilidade tem uma lógica, uma pegada de grife, né, de marca, né, que todos querem se apropriar, né? E aí, é interessante porque nessa lógica que a gente menciona de que a questão da sustentabilidade passa a ser um elemento de ligação que flexibiliza as relações entre sociedade e natureza, né, que são atravessadas exatamente pelo capital, a gente percebe que essa rede, ela produz esse movimento de um ecopoder, que é um poder verde circulante que todos querem produzir e todos querem capturar parte desse poder. Só que o poder, né, ele escapa, né? O poder ele não tem uma centralidade. Aí, até retomando aqui o Foucault, né, a lógica do poder tem uma desterritorialização em si, né? O poder não tem uma fixação, ele não se fixa, ele circula, ele escapa, ele se transmuta. E aí, no mesmo movimento dessa ordem da sociedade contemporânea, esse poder ele tem essa fluidez de deslocamento que todos querem se apropriar. Por outro lado, na questão desse ecopoder, muitos movimentos que são operados na sociedade vendem essa imagem, como eu falei, da sustentabilidade, como grife, como marca, como um processo que, evidentemente, reproduz e amplifica a questão do consumo, na medida que a relação que a gente percebe nessa sociedade que valoriza a temática da sustentabilidade é a questão do sentido da natureza-mercadoria, né? Ou seja, e são elementos que a gente pode perceber como produtos, serviços, ideias, valores que são configurados e ordenados dentro de uma lógica na qual essa potência, por exemplo, da natureza, né, tanto material e imaterial, que reproduz e transforma os indivíduos na sociedade, amplifica essa ordem do consumo da natureza, do consumo dessa materialidade, da imaterialidade, como valores que são promovidos na lógica dessas relações, dessa rede de atores sociais. E essa rede se configura e se produz mutuamente, que é um ponto também importante nessa relação do ecopoder. O ecopoder, como ele tem uma circularidade, e essa relação ela tem um movimento de fluxo e contrafluxo, a gente vive numa lógica de uma sociedade em rede, partindo de uma noção chamada de rizoma, que é exatamente essa questão da rede como uma potência de mútuas e de influências que são tanto no sentido de macropolíticas como de micropolíticas, né? O que a gente chama de relações que operam agenciamentos coletivos de enunciação, tanto no sentido da molarização, que são essas questões mais institucionais, como no sentido das molecularizações, que são esses afetamentos de ideias, sentidos, valores, que movimentam essa rede, né? E aí a gente está falando desse rizoma, na rede desses atores que se influenciam nessa captura de ideias, de marcas, movimentos, produtos e serviços, que, de uma certa forma, todos querem colar às suas instituições, mesmo que, em tese, elas têm uma característica muito mais de verniz, né? Um verniz estético, né? Ou seja, uma coisa assim de passar uma imagem do que, de fato, que isso seja efetivamente algo que seja conduzido. Né? Essa é uma crítica, né? Eu tenho pesquisado muito nesse sentido, tem alguns livros lançados nessa área, e a gente percebe que há muito mais uma lógica estética do que ética, né? E aí é um verniz, um envernizamento, né, das marcas, das organizações, no sentido dessas produções, dessas capturas, mas na prática, num sentido mais assim para dentro, né? Vamos pensar assim no endomarketing, isso
é muito pouco, né? As questões são mais preocupadas, às vezes, com a imagem do que com a própria questão estratégica da missão em si, da realidade em si, daquilo que deveria ser, e é uma crítica, né, que eu acho que as próprias organizações hoje, por exemplo, né, principalmente as corporações, vêm fazendo para tentar se alinhar a uma visão mais assim profissional, né, e mais assim preocupada, porque o próprio consumidor, por exemplo, e não só o consumidor, outros atores aí, eles estão atentos, então eles estão numa vigilância, né? E aí é interessante que essa vigilância aí, ela é uma vigilância sinóptica, né? Não é mais a vigilância panóptica, pegando aqui o Foucault novamente, no livro que ele discute, né, o vigiar e punir, né, a noção do Bentham, né, do panoptismo, que até está na obra bem interessante de George Orwell, 1984, que essa vigilância era de um sobre todos, né? Uhum. Essa visão panoptismo, optismo, visão pan, geral, total. E hoje não, hoje é uma vigilância sinóptica. O que é essa vigilância sinóptica? Todos vigiam, todos controlam todos, na rede, nesse rizoma. Entendeu? Então, essa relação de vigilância permanente, ininterrupta, né, e que não cessa, produz novos movimentos de vigilância totalmente, permanentemente. E aí, consequentemente, você sabe que um erro pode ser fatal. E eu acho que esse é um ponto também que as organizações também passaram a ficar mais atentas, porque passar uma imagem que às vezes não é a realidade, ela traz danos às marcas, né? Isso é problemático, né? Mas é evidente que algumas empresas ainda apostam que isso é possível, mas aí sofrem o que a gente chama de boicote, né? Muitas vezes o boicote, né, do consumidor, enfim, porque ele vai, denuncia, coloca uma hashtag, enfim, vai para a rede, coloca no seu Instagram, no seu Twitter, distribui nos WhatsApps, né, nos grupos, ou seja, isso vira uma situação complicada. Então, que é um ponto também que eu acho interessante citar, né, sobre a questão do marketing que é sempre estigmatizado como uma imagem, uma ideia de enganação, né, na verdade é uma contradição, porque o marketing ele não tem que ter esse olhar, muito pelo contrário, ele tem que ter uma visão de clareza, de objetividade, de certeza, de verdade, né, de certeza entre aspas, né, mas de verdade, compromisso, porque você mentir para as pessoas, enganar as pessoas na velocidade desse sinoptismo, isso é uma sociedade geral, porque essa pegada também ela é importante na visão das estratégias organizacionais. E não é só uma imagem, é fazer acontecer para dentro, é o que eu costumo dizer. Para você vender para fora, você tem que fazer para dentro, né? Porque também não adianta nada você fazer para fora se você está todo errado dentro, porque o que está dentro errado vai aparecer para fora também. Essa é uma visão que a gente tem que estar atento na atual conjuntura. Entendeu? Então, só para resumir, essa questão, como você me perguntou, do ecopoder, é um poder verde circulante, que, em tese, a gente percebe, né, numa configuração, né, desterritorializada, que todos querem cooptar ou capturar esse poder ambiental, socioambiental, que tem uma capacidade de espraiamento, de captura, de expansão, né, e, ao mesmo tempo, de capitalização, né, porque, na realidade, inegavelmente, né, na noção de natureza-mercadoria, a apropriação dessa temática ela tem um valor intrínseco nas estratégias, né, sejam de empresas, sejam de ONGs, sejam de estados, governo, enfim, sejam de qualquer ator que perceba esse valor, e isso tem que ser incorporado como uma argumentação que, em tese, né, tem um peso, né, também estratégico. Fred, haja vista tudo isso que você falou, uma coisa me chamou a atenção, é essa retroalimentação entre sociedade e consumo, né? São coisas que se retroalimentam, né? Não só o consumo consumidor, mas, como você falou, os atores,
né, que atuam nessa questão do consumo. Você acredita que essa pandemia, isso que a gente está vivendo, esse pseudo-isolamento social, ele vai modificar essa psicologia que retroalimenta, essa psicologia que permeia essa dualidade? Sociedade, consumo, sustentabilidade, vigilância, como você falou? Eu acho que a pandemia vai trazer uma nova narrativa. Inevitavelmente, nós vamos ter uma realidade diferente do que nós tínhamos anteriormente, né? Seja para o bem ou seja para o mal. Ou seja, aí não é uma questão de valor, juízo de valor, é uma realidade de que, primeiro, né, vamos lá, a ideia de você estar confinado, né, e é curioso, né, porque quando você observa numa sociedade de consumo uma nova ordem ou tratativa que se expande, que é hoje, através das redes sociais, a capacidade das pessoas se conectarem, consumirem, fazerem a sua vida girar de uma certa forma nesse contexto de confinamento, isso muda muito a maneira de ver as coisas, de ver o mundo. Né? É curioso, né? Porque a gente pode até retomar aqui a caverna do Platão, do mito da caverna do Platão, né? Que é a questão o mundo visto pelo confinamento. Né? Será que esse mundo visto pelo confinamento é o mesmo mundo que eu veria se eu não estivesse confinado? Certo, sim, é um mundo diferente. Olhar para uma tela, olhar com um distanciamento social, traz novas percepções, novas relações, novas configurações e também novos sofrimentos, né? Porque, em tese, né, a gente está vivendo um grande sofrimento, né? Primeiro, se a questão da mortalidade do vírus, a questão de quando vai ter essa vacina, ou seja, como é que a gente vai ficar vivendo uma onda de uma segunda onda que nem acabamos a primeira, enfim. E estamos aí caminhando para o verão, que é um momento que as pessoas elas saem, enfim, vão sair desse confinamento, não tem como, é fato, né? E isso pode se expandir, mas, enfim, nesse cenário, nesse pano de fundo, né, todas essas relações mudam. As relações entre as pessoas, as relações entre o ver, sentir, né, o agir, né, e isso cria novos enredos, até para o consumo mesmo. Né? A gente percebe que algumas organizações, algumas marcas, algumas empresas, até pessoas que têm pequenos negócios, né, perceberam oportunidades. Né, e é aquela história, né? A oportunidade é parte do processo. Né? Alguns conseguem trabalhar isso bem, outras pessoas não conseguem, outras organizações menos. Mas o fato é que, para você estar num ambiente desse confinamento, você tem que lidar bem com esse mundo externo, né? Como a gente estava até falando, é o caso do próprio programa, né? Que criado a partir do momento que você se vê diante de uma pandemia, que você tem que criar novos enredos. Né? Novas estratégias de conexão, né? E nós somos uma sociedade conexionista, né? E isso, de uma certa maneira, vai implicando em novas narrativas, em novas formas, em novos hábitos, em novos consumos, novas formas de consumo, né? E é evidente que a própria condição que a gente passa a ter de acesso, né, gera também um novo compromisso e uma nova lógica de relacionamento interpessoal, né, com e entre esses diferentes atores sociais. Né? Agora, é óbvio que, quando acabar isso tudo, esse cenário que a gente está vendo vai ser implodido? Não. É um outro movimento, é uma outra etapa, né? Não é igual ao que era, não é igual ao que está sendo agora, é um novo movimento que vai ser para frente, porque essa metamorfose do mundo, planetária, das relações, né, elas oxigenam as transformações e implodem e desconstroem os mesmos movimentos que a criaram, porque isso é a vida. Né? A potência da vida é esse movimento também, que, de certa forma, implica em novos arranjos, né?
Tanto é que eu vou falar mais à frente dessa relação que a gente trabalha da noopolítica em contraposição à biopolítica, né, para pensar a questão do consumo. Então, são novas narrativas, são novos enredos, novas relações, né, e novas no sentido de que o que é criado não é para sempre, não é eternizado, é um movimento que a gente chama de devir, né, o que vem não é, quando é não é mais, é o que vem. Mas aí quando vem e chega, já não é porque escapou, entendeu? Essa mudança, ela é permanente, ela não é algo que se materialize de forma permanente, de forma fechada, determinística. É algo que está sendo sempre configurado num movimento eterno de mudança e de escape, né, dessas transformações. A sacada é quem consegue perceber esse movimento antes ou interferir na criação do movimento, né? O que a gente chama de política do pensamento, que é o que eu vou falar mais à frente. Bom, então vamos entrar nessa questão, né, da noopolítica do consumo, que é um tema seu, né? Qual seria a melhor definição, a melhor conceituação para essa ideia de noopolítica do consumo, professor? Pois é, então, primeiro, né, eu acho que a questão da noopolítica, ela tem uma pegada, digamos assim, que se contrapõe à noção da biopolítica. Para a gente poder entender essa ideia, a gente tem que entender essa relação biopolítica-noopolítica, né? A relação da biopolítica é uma relação que se configura na política ou na potência da vida, né? E tem a ver muito com a relação dessa vida ou da captura, né, dos corpos, né? E, em contraponto a essa relação, a gente tem a noopolítica, que é uma política do pensamento, que é a capacidade de produzir e capturar cérebros e mentes, não só corpos, né? Ou seja, a biopolítica ela não foi eliminada, ela coexiste com essa noção de noopolítica, né? Ou seja, a ideia de capturar corpos, né, construir, capturar, né? Sim, ela não foi implodida. Mas a questão central é como eu posso capturar mentes, cérebros, e como eu posso, através das ideias, mudar a maneira das pessoas pensarem, agirem, viverem, existirem, né, nessa nova ordem de uma sociedade conexionista, entendeu? E aí, a questão do consumo, ela é nevrálgica, porque nessa configuração de criar ou capturar mentes, corpos e até resistências, o consumo, ele tem essa capacidade amálgama de configurar essas relações em rede, né? Por quê? Porque, nesse sentido, a gente não pode deixar de perceber que essa captura dos cérebros, das mentes, né? Produção também de ideias, desejos, que é uma coisa também interessante, né? Só para fazer uma nota de rodapé, o próprio marketing, hoje, ele cria desejos de forma que esses desejos são permanentes, são, assim, não realizáveis, né? Desejos que alimentam novos desejos, nesse devir, como eu mencionei, e não cessa. E, ao mesmo tempo, essa noopolítica é pensar, aí é a grande sacada, é pensar o não pensado do pensamento para criar novas ideias, para produzir novos mercados, entendeu? E aí a sacada é essa, quem é que vai vencer o jogo? É, de fato, quem conseguir pensar o não pensado do pensamento para capturar e criar e produzir ideias, sentimentos, sentidos, valores que possam adernar mentes, cérebros, desejos, para que essa configuração se transborde numa horda de consumidores que permanentemente vão buscar isso. E aí, quem consegue ter uma marca, por exemplo, que está alinhada nessa estratégia, vai sempre
vencer o jogo, vai vencer a guerra, vai vencer a batalha, porque a grande sacada é essa mesma, é tentar compreender, na medida que a gente não pode deixar de olhar a questão do consumo na relação com o que a gente chama de axiomática do capital. Né? O que seria essa axiomática do capital? Ela é exatamente a ideia de que o capital ele modula a vida, o pensamento, né? Os valores, as pessoas, e não só os corpos. Né? A partir do quê? De um pensamento de transformação, de inovação. Então, quem conseguir conectar-se à condição de inovação, transformação permanente, porque você tem uma lógica inexorável nessa relação da neopolítica, que é a obsolescência de tudo, da descartabilidade, né? Do que, de fato, a durabilidade de tudo, das relações, dos objetos, dos indivíduos, de fato, intensamente produzido numa espécie de um rejeito, né? Ou de dejetos, né? Que precisam ser retroalimentados para a criação de novas ordens. Né? Eu sei que às vezes pode parecer um pouco impactante, mas a lógica da neopolítica ela trabalha nessa condição dessa obsolescência, na medida que esse pensamento motriz intenso, ele descarta tudo. É a realidade. Assim, mas o que eu estou colocando é que você tem que entender que esses movimentos eles não vão cessar. Você tem que saber lidar com o jogo. Você tem que enfrentar o jogo. Você pode ter estratégia de resistência para brigar? Pode ter. Né? Deve ter. Né? Mas, evidentemente, todo movimento que se produz em qualquer instância, seja resistência ou não, ele vai sendo enfraquecido porque em si ele traz uma obsolescência, porque é um desgaste esperado para que novas ordens possam tomar a frente, que são as ordens de consumo, que também duram por um tempo, para que outras possam surgir tomando seu lugar para novas ordens. Ou seja, como eu mencionei, é um pensamento da mutabilidade, né, da transmutação, né, de valores, de ideias, de sentidos, sentimentos, de pessoas, através de modos de ser, de agir, de pensar, que estão sempre num movimento de mudança frenética, intensa. Né? E a grande sacada que eu falei, né? Quem vence o jogo, esse impacto que a gente está vivendo, de uma certa forma, gera uma dificuldade de compreensão desses valores tão intensamente modificados na sociedade que a gente vive. Porque a gente tem que aprender a desaprender e reaprender no mesmo movimento. Entendeu? Isso é muito difícil, vamos ser bem sinceros. Essa realidade é difícil. Não que ela seja impossível, mas a gente reconhece que pessoas e organizações têm algumas e muitas até podem ter mais dificuldade do que outras, né? E aí, no caso, falando para cada um que está assistindo, é perceber o seguinte: a capacidade da gente acompanhar e interferir nas mudanças, não ser elemento de reboque da mudança, sem fazer as intervenções que eventualmente a gente possa realizá-las. Ou seja, eu acho que a gente tem que ser protagonista nessas transformações. Então, a neopolítica do consumo, resumindo o que eu mencionei, ela traz como uma lógica de intenção, né, a ideia de que pensar ou não pensar do pensamento, partindo da inovação, da criatividade, é a capacidade de chegar a um lugar diferenciado, entendeu? E aí você está falando de mudar a mentalidade, mudar a percepção, mudar as práticas, entendeu? Reengenharia mental, não é aquela reengenharia clássica que a gente via lá nos anos 80, né? Dos processos, é uma reengenharia humana, reengenharia mental. Né? A gente tem que se auto-implodir
na maneira de olhar o mundo, de perceber as transformações, porque a gente não pode ficar alheio a esses movimentos, a gente tem que ser protagonista dessas mudanças para poder acompanhar essa realidade das transformações sociais, enfim, ambientais. Então, agora as duas coisas, né? Eu queria que você sugerisse, desse alguns exemplos, alguns cases, né, onde uma organização conseguiu unir, né, esse pensar o não pensar do pensar o não pensar do pensamento, né, junto com o ecopoder, e surgiu alguma coisa que realmente mostre, né, essa união que deu sucesso, que se transformou realmente num case de sucesso. Então, vamos lá. Primeiro, a gente tem que entender da noopolítica do consumo que a gente sai da biopolítica para a noopolítica. Então, a gente sai de uma relação meramente de gestão dos corpos, né? E aí é interessante porque a biopolítica tem uma interface bem assim conectada com a visão da chamada sociedade disciplinar, né? Que é essa questão dos confinamentos, por uma visão da noopolítica que tem uma relação da produção e configuração das mentes, dos desejos, dos cérebros, enfim, na sua capacidade de interferir, né, de fazer intervenções nesse sentido. E aí, nessa lógica, a gente está falando de uma sociedade que tem um filósofo que eu trabalho, que é o Gilles Deleuze, né, que ele trabalha a ideia de sociedade de controle, né? O controle tem essa lógica, o consumo é uma potência, o consumo é a lógica que conduz as relações. E aí, nesse sentido, há as modelagens de novas ordens de pensamento, capazes de capturar e produzir mentes, conceitos e resistências, e não somente corpos. E nesse contexto, como a gente está falando da questão do ecopoder, a gente tem que trazer a temática da sustentabilidade, que é uma modelagem marcária, é uma marca e uma grife, né? Que é uma grife ecológica, produtora de subjetividades e moralidades, né? E aí, só para chegar no exemplo, a gente poder entender esse mapa conceitual, o mapa estratégico, melhor dizendo, da noopolítica do consumo. Primeiro, você tem que ter uma ideia capaz de ser uma ideia vírus, capaz de influenciar e produzir os imaginários, principalmente isso, criar imaginários, não é responder imaginários, criar imaginários, criar novas imagens, né? Como é que você consegue fazer isso? Você tem que juntar dois elementos para criar isso, você tem que ter, para criar, potencializar esse movimento da criação desses imaginários, são os agenciamentos coletivos de enunciação, né? Que é a capacidade de você criar enredamentos e publicizações de afetamentos, através do que? Hoje, principalmente, dos dispositivos de controle social, que são as plataformas, os gadgets, né? Enfim, os dispositivos de acesso e conexão, como, né? A gente está vivendo esse quadro agora, né? Você tem que usar o Instagram, Twitter, Facebook e tal, WhatsApp, a capacidade de você criar essa infecção. E aí, lembrando que essa ideia vírus que eu falei é a criação de imaginários, e são formas de mimetização, de reprodução, de replicação, né? E aí, essas relações do agenciamento e dos dispositivos operam como forças de um capital, um ecopoder circulante, a partir desse rizoma configurado nas redes das relações entre indivíduos, grupos, enfim, organizações, em um campo de redes, onde tudo e todos se produzem e se influenciam na configuração de ordens de consumo. E aí, como eu falei, baseado no quê? Na capacidade de inovar permanentemente, de criar singularidades. Essa é uma questão fundamental, na medida que a capacidade de afetar esse movimento, dessa configuração da ideia vírus, é a capacidade da inovação criativa, que cria esse enredo ou narrativa de uma moralidade dessa mudança, da transformação, com uma ordem de pensamento, de vida, baseada num consumo
que seja de transformação, seja de grande e intensa metamorfose, de mudança, mas que isso tudo também, como eu já falei, vai sendo desfeito, porque a lógica do mundo é que hoje o que está em cima vai caindo, e aí você tem que descobrir novas ordens para manter-se no topo. Isso não é fácil, não. É um movimento permanente, não é um movimento que não cessa. E aí, só para a gente perceber, né, que iniciativas podem ser identificadas nessas narrativas dessa neopolítica do consumo? Eu acho que, por exemplo, você tem hoje, por exemplo, nessa lógica de uma natureza produto ou produtilizada, a criação de produtos, né, a ideia de uma reinvenção da comida, por exemplo, com carnes sintéticas, né, com produtos orgânicos com menos gordura, né, tendências que conseguem produzir novas tendências para uma mudança nessa revolução da indústria de alimento, ou seja, como inovar, como mudar, como oferecer algo novo, como transformar. Né? A própria Igreja Católica, com o Papa Francisco, né, fez um discurso da cultura ecológica, né, reforçando que aí até a brincadeira, né, que isso é até uma reportagem que foi na revista Exame, na revista Veja, aliás, que ele dava como 11º mandamento, não poluirás, né, ou seja, dizendo que é preciso ter um estilo de vida e uma espiritualidade que se oponham a essa resistência, a essa condição da insustentabilidade, ou seja, a temática, a fé e sustentabilidade, quer dizer, as questões da sustentabilidade passam a ser uma dogmatização da igreja, porque essa condição da sustentabilidade, ela diminui e mitiga os distanciamentos sociais e econômicos. Essa é uma visão que o Papa trouxe, né, numa das homilias. Qual é a intenção? Aí é que eu falei. A Igreja Católica perdeu o mercado, perdeu fiéis, então ela tem que se reinventar. Então, essa pegada da sustentabilidade, não que o Papa Francisco não acredite nisso, eu acho que ele acredita, mas é uma estratégia também da Igreja Católica de buscar um novo fiel, um novo mercado, que, de fato, na medida que a própria Igreja perdeu o seu público. Né? Agora, você vê, tem uma lógica no política curiosa, né? A questão, por exemplo, do iPhone hoje, que se vende sem carregador, e a empresa, a Apple, diz que isso é uma bandeira ecológica. Né? Reduzir emissões de carbono e lixo eletrônico. Ela resolveu não incluir adaptador de energia nem fones de ouvido em seus aparelhos novos, porque ela está preocupada com o impacto ambiental. Mas é surreal, porque você continua pagando o mesmo preço do celular, só que agora você não tem mais isso, você tem que comprar por fora. Mas ela usou essa bandeira como uma ideia. Aí é aquela história, o que eu falei anteriormente na nossa discussão. Quando você faz essas contrafações, você vai ter uma reação do mercado. E a reação não foi muito positiva nesse sentido, não. Exatamente, eu concordo, mas eu estou falando, e o que acontece? Essa é uma neopolítica às avessas, né? Porque, na prática, isso, na minha leitura, isso é ruim. O que seria bom é se, de fato, você tivesse a capacidade de carregar o celular com 20% da energia que você carregaria um celular tradicional, está entendendo? Aí você teria uma visão diferenciada, né? E, ao mesmo tempo, a gente percebe que diferentes marcas têm se apropriado dessa cultura ecológica para impactar e criar novas ordens de consumo, né? E é curioso porque, por exemplo, nós temos um livro, né? Eu publiquei, saiu na Bienal do Livro, esse livro foi de 2019, que é o Luz, Câmara e Consumo, a Publicidade Verde em Cartaz, que está aqui, e a gente fez uma pesquisa junto aos diferentes filmes de animação. A gente pesquisou os filmes de Rio, o Tá Chovendo Hambúrguer, o Wall-E, Procurando Nemo, A Era do Gelo, né? E é um livro
com uma orientanda minha de doutorado, a Gisele, aliás, defendeu ontem a tese dela com muita qualidade, e que a gente apresentou exatamente narrativas semióticas da sustentabilidade, a produção de novos consumidores nos filmes de animação. E a gente está falando de filmes até não tão recentes, que já mostrava ali uma preocupação da indústria cinematográfica de formar novos consumidores preocupados com essa visão ecológica, entendeu? Então, é uma estratégia de captura e produção de novos consumidores, porque é o que eu falei anteriormente, né? Pensar ou não pensar do pensamento, para inovar o mercado e criar essas novas hordas de consumidores, e lembrando que eu falei, em rede, conexionista, que o que você faz, o que você fala, você vai ser cobrado. Não adianta você enganar o consumidor, não adianta pensar que o marketing tem que ser tratado com uma contrafação, que, aliás, ele é assim visto, né, infelizmente, por várias pessoas, de uma forma assim, de um senso comum, mas sim de uma prática de compromisso. Agora, é evidente que as empresas, as organizações querem ganhar dinheiro. O lucro é parte do processo. Ninguém está produzindo qualquer coisa sem preocupar-se com a questão do retorno. A própria Estrela, né, criou o Banco Imobiliário Sustentável. Lembra desse jogo? Banco Imobiliário? Sim, sim. Né? É um jogo, né, antigo. Hoje, agora... É uma venda altamente capitalista. Preocupe-se com o meio ambiente e divirta-se neste jogo, onde o que importa é um mundo mais consciente. Ou seja, aí você vê que são narrativas que forjam novos consumidores, novos pensamentos, novas redes, novas relações, novos movimentos de consumo, novas tratativas, entendeu? E que eu acho que isso, de fato, é essa produção de subjetividade que a gente comenta dentro dessa lógica do ecopoder, né, do capitalismo rizomático, nessa nova política do consumo, porque a produção dessa subjetividade que traz essas tensões de uma forma assim mais diárias, assim, de compromissos, de comportamentos, preocupações éticas, preocupações de uma responsabilidade com o outro. Agora, é óbvio que a gente está falando de consumo, a gente está falando de mercado, a gente está falando de lucro, de retorno, de ganho, de dinheiro, de movimento, de um movimento de exclusão, de inclusão, do que eu costumo dizer do ter humano, não do ser humano, que você vale pelo que você tem ou pelo que você parece, não pelo que você é, entendeu? Esse é o jogo. Agora, como é que a gente pode tentar evitar que esse jogo seja perverso? Esse é o desafio, porque ele é perverso, ele é excludente, ele é inclusivo, mas ele é excludente, né? E aí é aquela história, né? A gente sabe que o mundo é isso, né? O mundo é o que a gente está vendo ontem, assistindo a televisão, a internet, que a vacina já está na Inglaterra lá e a turma já está tomando a vacina, né? Te garanto que essa vacina aqui não vai chegar rápido, né? E agora você imagina em países com uma situação econômica mais problemática. Você imagina, se essa vacina vai chegar no que vem, eu duvido que vai chegar no que vem. Então, aquilo que eu digo, ele é perverso? É perverso. Ele não é um... não é uma oportunidade para todos. Infelizmente, mas a gente tem que também, aí é o que eu falo, a no política também é uma forma de que os indivíduos, como são protagonistas, ou podem ser, fazer essas intervenções de mudança, produzirem ideia-vírus capazes de transformar e alcançar novas redes, entendeu? Por exemplo, me incomoda viver num mundo que eu sei que a África, né, vai ficar no final das vacinas, entendeu? Eu estava lendo uma reportagem que eu fiquei chocado, né, que a perspectiva é que essa vacina chegue em 2023, entendeu? Sabe? É isso que eu estou falando. Nós temos que fazer essa transformação. Isso também é no política, né? Nós, como indivíduos consumidores, temos que também produzir movimentos de expansão para que a gente possa reverter esse cenário
intervir, né? Criar movimentos, criar estratégias e narrativas de transformação, de não deixar um continente inteiro, tirando alguns países ali, com muita exceção, alheios a essa condição, entendeu? O Brasil também vai sofrer um pouco disso geograficamente, porque tem regiões inóspitas de difícil acesso, lugares, enfim, mais difíceis de configuração, e vão ficar para o fim da linha. Isso que eu digo, a gente tem que tentar. Eu sei que é uma utopia, mas a utopia é isso. A utopia também está na lógica da noopolítica, porque a ideia ela pode e deve ter a capacidade de capilarizar transformações, entendeu? Ela hoje pode, mais do que nunca. Eu acho que a gente está acompanhando movimentos que vêm trazendo novas narrativas, novas ordens de pensamento, entendeu? De transformação. A gente tem que ser capaz de mudar a cabeça das pessoas, porque é possível que isso aconteça, né? Então, a gente tem que contribuir para que a gente consiga, de uma certa forma, mitigar esses distanciamentos socioeconômicos, mitigar esses impactos ambientais, né? A gente tem que fazer o nosso dever de casa, que é criar movimentos e redes numa lógica de um rizoma desse consumo, que são micro e macro políticas de influências mútuas, né, que nós participamos ativamente e temos que criar ações e movimentos de mudança e de impacto junto a quem tem o poder de decisão, já que cada um de nós tem uma condição de influência, mas evidentemente que essas decisões muitas vezes são tomadas numa posição mais diferenciada, mas temos que intervir nisso, entendeu? Eu acho que isso é um ponto-chave no processo. Verdade. Fred, para a gente terminar o nosso papo, eu queria te perguntar qual é a sua opinião quanto à questão dessa tendência. Nós sabemos que nós vivemos num mundo cíclico, né, em que as coisas vão e vêm, mas essa tendência ela já não é tão nova, mas também não é tão antiga. Quanto tempo você ainda acha que ela vai permear a nossa sociedade? Eu acho que isso é o que somos nós, né? Como dizia o filósofo Raul Seixas, né? Nós somos uma metamorfose ambulante, né? E essa metamorfose é parte do nosso processo, das nossas subjetividades. Nós somos indivíduos que estamos em transformação permanente. Só vamos cessar a produção dessa subjetividade quando, de fato, morrermos, né? Aí sim, não vai se produzir subjetividade nenhuma. Morreu, né? Já era, acabou. Enquanto você está vivendo, você está mudando. E aí essa angústia da mudança, ela é intensa, né? A busca do novo é o foco dessa transformação e o objetivo permanente. Se a gente for perceber as sociedades anteriores, essa mudança era muito lenta. Hoje a mudança é muito intensa e ela será mais ainda com o passar do tempo, porque aí a gente está formando novos indivíduos, nascendo novas pessoas que, em tese, vão vivenciar uma relação de cultura, de subjetividade, de intensa mudança, né? E isso é parte da vida, é parte da humanidade, né, das transformações, né? O que a gente tem que tentar intervir é reduzir as desigualdades, né, sociais, econômicas, políticas, né? Intervir na questão da temática ambiental, porque a gente está vendo que isso tem sido um problema grave, né? Principalmente no nosso país, né, no atual governo, né, que a gente está vendo esse quadro aí dramático, né? Isso impacta a nossa vida, né? Impacta a humanidade, né? Então é preciso olhar atentamente, sem nenhuma questão ideológica, é uma questão ambiental mesmo, né? Desmatamento, né? As questões que impactam a vida das populações tradicionais, entendeu? Então é preciso uma mudança de mentalidade, entendeu? Eu acho que a mudança de mentalidade ela vem com o aprendizado, né?
vem com a capacidade que cada um, a grande questão que eu coloco é essa, é a capacidade que cada um, você, eu, quem está assistindo a gente, que cada um, individualmente, seja capaz de afetar todos. E a mudança é a partir daí. A mudança, vamos fazer uma paráfrase de gestão, ela não é top-down, ela não é de cima para baixo, ela é bottom-up, ela é de aprofundamento, ela é na rede desse bottom-up, que todos podem, cada um, influenciar uns aos outros, num rizoma da vida, para as mudanças, para as transformações, para as mudanças dessa mentalidade, para um mundo desigual, para um mundo igual, entendeu? Para uma mudança de um pensamento que traz novos ares, né, para que a gente possa respirar um mundo melhor, sem ser clichê, mas de fato que a gente possa né, se preocupar com grupos, com indivíduos, com países, com continentes que não têm, né, para que a gente possa mudar essa realidade, entendeu? Eu acho que essa é uma questão estratégica, por isso que eu também chamo a atenção, só fazer uma nota de rodapé, como o papel das ONGs, como o papel do terceiro setor é importante nesse movimento da neopolítica, das transformações dessas novas ideias, né, de um pensamento humanista, né, de inclusão, entendeu? A gente tem que ser mais inclusivo, entendeu? Infelizmente, o marketing, ele tem que ser um elemento de estratégia organizacional, principalmente como um ariete dessas transformações sociais, né? Até a gente for retomar aqui, o próprio Kotler, lá no Marketing 3.0, enunciou e ensaiou um pouco esse marketing voltado para o ser humano, né? Que, enfim, um livro lançado acho que foi em 2010, tem uns 10 anos, quer dizer, mostrando a preocupação que as organizações deveriam ter não com o consumidor, mas com o ser humano, com a questão que exatamente tem preocupações sociais, né? Porque, de fato, se você não tiver, o que eu costumo até dizer, pode ser até parecer um pouco assim impactante, mas você tem que, antes de mais nada, antes de pensar que essa pessoa é consumidor, ela é um indivíduo, um ser social que precisa viver, precisa ter uma qualidade de vida, entendeu? E se você não se preocupar com isso, você vai matar o seu consumidor. Então, trate bem as pessoas. Antes de tudo, elas são pessoas, né? Porque a diferença está aí. Quem consegue ter essa visão, ter esse pensamento de olhar o seu consumidor como um ser social, larga na frente. Fred, muito obrigada pela sua participação aqui na ADM Live, foi muito rica e tenho certeza que colocou muita gente para refletir, para pensar sobre a nossa atual sociedade, sobre a nossa forma de consumo. Muito obrigada pela sua presença. Valeu, eu que agradeço aí à disposição e mandar um abraço, né, um beijo, que a minha filha está assistindo, eu tenho que fazer também aqui. Ela não gosta não, mas enfim, vou mandar um beijo para ela. Meu filho talvez não conseguisse assistir, mas eu mando um beijo para ele também. Tá, obrigado aí, valeu. Obrigada, Fred. E vocês que acompanharam a gente aqui, já sabe, quarta-feira que vem, 10 horas da manhã, a gente tem um encontro marcado aqui no ADM Live. Eu te espero. Tchau, tchau.